nos dias de hoje, nós temos dificuldades. E é em tempos de dificuldades que nós buscamos a Deus com mais intensidade. Quanto mais dificuldades nós passamos, mais nós nos aproximamos de Deus. Essa é mais ou menos uma lógica na vida cotidiana de todo mundo. Quando passamos por momentos ruins, ficamos mais humildes, ficamos mais obedientes, ficamos mais atenciosos. E quando, por exemplo, perdemos um emprego, quando você perde um emprego, bate aquele desespero, né? Eu lembro que trabalhei por 15 anos numa só empresa. E nesses 15 anos, eu lembro que todo ano eu passava por uma dificuldade, uma pequena pressão do chefe. Eu acho que esse ano as coisas vão mudar aqui. Muitos postos vão se acabar. Muita gente vai perder o emprego esse ano. Então, eu fiquei 15 anos nessa luta, nesse medo. Meu Deus, se eu perder o meu emprego, aquela angústia, aquela luta, aquela aflição. E quando somos perseguidos no trabalho? Quantos aqui já passaram por perseguição no trabalho? Aquelas invejinhas básicas, né? Que o seu colega vê você bater meta, né, Ovário? E já fica meio preocupado, né? Já quer queimar seu filme, já quer estragar. É por aí, meu querido. Quantas vezes passamos por isso? E aquele problema de saúde? Quantos de nós passamos por um problema grave de saúde? Uma enfermidade que você não esperava e de repente o diagnóstico: estou com uma enfermidade. Ou aquele acidente que você não estava esperando. Eu mesmo no final do ano bati o carro. Nunca esperava bater um carro daquela forma. Eu consegui derrubar um sinaleiro. Nunca esperava por isso. Meu Deus, derrubar um sinaleiro. São problemas, são dificuldades. Olha, de repente também você pode perder um ente querido. Alguém que você amava muito, que você precisava, que você contava com essa pessoa, e essa pessoa venha a falecer. Quantos de nós passamos então por depressão, solidão, tristezas, desânimos? Meus queridos, nós, quando passamos dificuldades, é a hora que nós mais buscamos a Deus. Essa é a verdade. E hoje eu queria falar um pouco de Naamã. Naamã, para ele buscar a Deus, ele teve também que passar por uma dificuldade. Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia agora, eu gostaria que você acompanhasse comigo em 2 Reis 5, 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então, em 2 Reis 5:1 diz exatamente que Naamã era um comandante do grande exército da Síria. Os sírios eram inimigos do povo de Israel. Até os dias de hoje, eles brigam por água, brigam por armas, brigam por petróleo, brigam por comando, por poder. E Naamã, pessoal, não era povo de Israel, não, ele era da Síria, era inimigo de Israel. E é engraçado que ele era um bom líder, muito popular, e ele se tornou um herói lá na Síria, porque ele passou a ter vitória sobre todas as guerras. Todas as guerras que ele enfrentava, ele era vitorioso, e ele começou a ficar famoso, ficou popular, um homem confiável, um homem honrado, corajoso, muito respeitado, devido à sua posição de herói da sua nação. Ele vencia as guerras. Mas é engraçado que em 2 Reis 5:1
diz que o Senhor deu a vitória a ele. O Senhor. Assim se tornou um homem de muitos privilégios na corte da Síria. Então, olha, nós vamos então agora entender que Naamã era muito honrado, muito corajoso, cheio de fé, todo cheio de honras. Só tinha um problema que preocupava Naamã. Naamã tinha um problema, e tinha um grande problema, que era a lepra. Jesus também comentou, esse Naamã é tão famoso que até Jesus falou dele. Lá no Novo Testamento, Jesus lembrou de Naamã. E lá em Lucas 4:27, esse não precisa de abrir, porque eu projetei aqui para você. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então aqui Jesus mesmo lembrou da situação de Naamã, que ele foi curado, ele recebeu a sua vitória, o milagre de Deus. Mas Jesus aqui lembrou que naquela época não houve outro que tinha recebido, somente Naamã. Então nós podemos ver o seguinte, que a lepra é uma doença sem cura, não tem volta. Talvez podemos comparar hoje com o câncer, que não tem cura, uma doença sem cura. Todo mundo hoje que tem câncer já fica preocupado e já sabe, estou condenado à morte, a qualquer hora vou morrer. Esse era o sentimento de Naamã. A qualquer hora posso morrer. Meu Deus, acabou tudo, tudo acabou. Minha honra, meu poder, estou tão bem, tão tranquilo, ganhando as guerras, mas agora acabou. Então, olha, mas espiritualmente falando, na Bíblia, a lepra significa pecado. Naamã estava condenado à morte aqui na terra, a sua morte do corpo, ele ia perecer, mas também estava condenado ao inferno. É feio, né? A palavra inferno, né? Poxa, mas é. Espiritualmente, ele iria para o inferno por causa do pecado. Ele tinha dois problemas. Ele estava condenado à morte física, ele ia para debaixo da terra e ia acabar tudo aqui na terra para ele. Mas ele também estava condenado ao inferno. Ele não estaria com Deus segundo as Escrituras. Então vamos agora entender melhor sobre essa lepra. Naamã, depois de retirar as tropas de Israel, ele tinha acabado de fazer uma guerra em Israel. E quando ele foi tirar suas tropas, que ele já tinha ganhado, ele já tinha conquistado Israel, já tinha vencido a guerra, e quando ele retira suas tropas, ele leva consigo e sua família, sua comitiva, uma garotinha, uma menina israelita, e leva ela para ser escrava, para servir a sua esposa, para ser sua empregada. E nesse momento, essa menina começou a conviver com Naamã e a sua família. E ela, olha pessoal, Naamã, é engraçado que Naamã, ele estava com essa enfermidade, mas a população, a sociedade, ainda não sabia que ele estava doente. Porque essas feridas, a lepra era uma ferida da pele. Então essas feridas vão se abrindo, e ela vai se infeccionando, e elas vão ficando na carne viva. E Naamã estava com essas feridas, mas as feridas ainda não estavam tão expostas, porque essas feridas, ela pode se expor no rosto, no braço, nas pernas, no abdômen, nas costas. Então, por enquanto, ele percebeu que ele estava doente, mas a sociedade não percebeu.
Ninguém percebeu. Mas dentro de casa, meus queridos, todo mundo já sabia. A esposa já sabia. Essa criada, essa funcionária, essa empregada, ela também já sabia. E ela teve uma palavra. Ela teve uma palavra de conhecimento, de aconselhamento para Naamã. Só que Naamã não ia ouvir uma criada, né? Uma criada não poderia chegar no seu chefe e para falar alguma coisa, muito menos, pessoal, para dar conselho. Então essa menina aconselhou a esposa de Naamã a buscar ajuda lá em Israel. Mas você vai lembrar comigo agora, Israel era o que da Síria? Inimigo. Mas que conselho, hein? Vai na terra dos seus inimigos, procura ajuda por lá. Será que Naamã ia gostar desse conselho? Então essa menina chamou a mulher de Naamã e falou: olha, fala com o patrão lá. Não é? Em Samaria tem um profeta Eliseu, homem de Deus, e se ele orar, ele será curado, ele será purificado, ele vai poder ter a cura milagrosa que ele espera. Meus queridos, olha, isso está em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 3 e 4. Então essa menina teve esse diálogo com a esposa de Naamã. Então provavelmente Naamã ouviu a sua esposa e entendeu o recado. Então quem falou com Naamã foi a esposa dele, foi a criada. Então agora nós começamos o processo do milagre que Naamã está aguardando. Naamã então começou a assumir o seu problema. Agora ele viu que a criada já percebeu que eu estou doente, que eu estou mal. Minha esposa já sabe, eu já sei, e essa doença vai esparramar em mim. Daqui a uns dias eu vou estar tomado com essa doença. E ele decidiu buscar ajuda. E em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 5 ao 7, conta o seguinte: que Naamã então começa a articular um processo de pedir ajuda. Ele mandou uma mensagem para o rei de Israel. Mandou uma mensagem para o rei de Israel e falou o seguinte: olha, eu estou em busca aí do profeta Eliseu, e é o seguinte, estou mandando, quanto que eu preciso mandar para vocês em ouro, em dinheiro, o que eu tenho que mandar? O que precisa para você então solicitar que o Eliseu ore por mim e determine um milagre na minha vida? O que precisa? Quanto que custa? O que eu preciso mandar? Vou mandar uma carruagem de dinheiro para ele. Pode falar, pode dar o preço. Seria como hoje, né, a gente pedisse um auxílio lá nos Estados Unidos para trazer a cura de uma grande figura ilustre aqui do Brasil, e a gente mandasse uma mensagem lá para os Estados Unidos: ó, Obama, quanto você quer para salvar uma vida aqui? Vocês têm um remédio, você tem alguém aí que cura, quanto que custa? Então, na verdade, foi mais ou menos isso que o Naamã fez. Mandou uma carta, ele nem foi pessoalmente, mandou uma carta. O rei leu aquela carta e o rei de Israel ficou muito enfurecido. Mas que é isso? Isso é um absurdo. Primeiro, manda falar para esse Naamã que eu não sou Deus. Manda falar para ele que aqui em Israel existe um Deus todo-poderoso. Eu não sou Deus. E o dinheiro dele não serve para nada, não vai curar. Então Naamã decidiu buscar uma ajuda, mas buscou de uma forma muito orgulhosa. Ele nem foi pessoalmente, mandou um recado e pediu um favor e ofereceu recompensa. Não, claro, eu pago o que eu preciso. E então o rei ficou muito chateado, rasgou as suas vestes, chamou Eliseu, contou essa história
e Eliseu falou para o rei o seguinte: ó rei, vamos fazer o seguinte, chama Naamã, manda ele vir aqui, e aí nós vamos conversar com ele. E foi feito. Então o rei mandou alguém chamar Naamã, e Naamã foi chamado, e Eliseu disse essas palavras: rei de Israel, deixai vir a mim, e saberá, Naamã vai saber que há profeta em Israel. Foi o que nós cantamos agora, não foi? Há um Deus em Israel, e há um profeta, um homem de Deus, que é usado em Israel. Está lá em 2 Reis 5:8, essas palavras de Eliseu, que ele mandou o recado para Naamã. Então Naamã, ele teria então que ir pessoalmente lá. Eliseu deixou um recado, mas olha, tanto que Naamã era orgulhoso. Não, ele tinha uma posição, ele tinha um escalão, ele estava agora numa terra do inimigo. Então você acha que agora na terra do inimigo ele ia lá, dar de cara com o chefe de estado inimigo ainda? Não. Então ele chegou e mandou um recado para Eliseu: estou aqui. E o Eliseu mandou um recado também para Naamã. Naamã então veio. Então ele mandou Gezi contar o recado para Naamã. Gezi, manda Naamã mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes, e ele será curado e será purificado também. Meus queridos, Naamã ficou com muita raiva, ele ficou muito chateado com esse recado de Eliseu, porque, olha, Naamã resistiu em obedecer essas palavras do profeta. Jordão significa em hebraico Yardani, aquele que desce. O Rio Jordão é um rio sujo, é um rio que tem areia misturada com barro, é um rio barrento. Então não é o melhor rio para tomar banho. E outra coisa, é um rio raso também, é muito raso, sujo, barrento. E aí Naamã falou o seguinte: por que o profeta Eliseu não me mandou tomar banho ou afundar no rio Abana ou no Farpar, lá em Damasco? Um rio que está assim, um pouco mais da cintura, um rio limpinho, um rio bom de mergulhar. Olha, nós vamos entender esse processo, irmãos. Naamã, na verdade, ele não queria se expor. Naamã, na verdade, ele queria ficar na posiçãozinha dele. Naamã, na verdade, ele estava contando com o seu dinheiro, com o seu status. Então ele estava achando que estava tudo bem. Outra coisa que nós vamos olhar nesse processo é o número 7, que também tem um significado. Na palavra de Deus, o número 7, o número 7 tem uma expressão voltada para a perfeita vontade de Deus, algo que é perfeito, perfeita vontade de Deus, o tempo certo em Deus, o propósito certo em Deus. Agora, só que tem um porém, meus queridos. O propósito certo de Deus, a vontade perfeita de Deus, tem algumas consequências. Muitas das vezes, o propósito de Deus diz sim para as nossas vontades. Muitas das vezes, o propósito da vontade de Deus diz não para o nosso querer. Por isso, quando perdemos alguém que nós tanto amamos, nós não entendemos, nós nos revoltamos, nos entristecemos. Muitas das vezes não entendemos a vontade de Deus, mas a vontade dele é perfeita, mas às vezes o tempo dele não nos agrada. E é isso que estava agora incomodando a Naamã. Naamã agora começou a querer colocar regras para Deus. Então começando a resistir à vontade de Deus. Deus estava querendo curar Naamã sim, mas antes ele precisava passar por um processo.
E era esse processo que estava incomodando, estava doendo. Então vamos entender o final desse processo. Naamã resolveu obedecer. Mas tem que obedecer, né, meus queridos? Ele quer a cura, ele quer o milagre. Ele ia morrer. Naamã estava condenado à morte. Ele ia morrer. E aquelas feridas, meus queridos, olha, eu vou falar para você, seria exposto para todo mundo. Ele teria que ser isolado. A lepra, ela é contagiosa. Ele não poderia mais conviver com a sociedade. Ele ainda estava convivendo porque as pessoas ainda não sabiam, mas logo ia saber. E por isso que deu pressa. Meu Deus, eu tenho que obedecer. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Então Naamã resolveu obedecer às palavras do profeta. E ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Saiu do Rio Jordão com pele purificada, com a pele de criança. E ele ficou limpo, puro. Aleluia, glória a Deus. E ele pôde então reconhecer o poder de Deus. E ele diz essas palavras em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15: em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aleluia, glória a Deus. Então, diante disso, eu quero colocar para os irmãos pelo menos 4 lições para a gente aprender com a história e com a experiência de Naamã. A primeira lição é que precisamos assumir o nosso problema. O nosso problema pode ser um trauma. O nosso problema pode ser uma aflição, uma tristeza, uma perda, uma angústia particular sua. As pessoas ainda não sabiam da doença de Naamã. As feridas estavam encobertas pelas suas roupas. Então, de repente, ele estava com uma ferida na barriga, nas costas, na coxa, e eles vestiam aquelas túnicas, não dava para perceber, mas logo aquelas feridas iriam se esparramar. Olha, as feridas estavam encobertas, mas logo Naamã seria isolado da sociedade. O dinheiro não ia pagar, a sua posição, o seu status não ia resolver muita coisa. Ele teria que ser afastado da sociedade, ficar sozinho, isolado, até morrer. Agora eu te pergunto: alguém sabe do seu problema? Será que alguém sabe do seu trauma, da sua aflição, da sua tristeza? Eu já tive alguns problemas, e por causa de orgulho demorei a resolver. Mas um dia Deus colocou alguém perto de mim para me auxiliar, para me dar algumas dicas, para falar da minha vida. E sempre então, quando eu tenho algumas dificuldades, alguns embaraços, problemas que me incomodam, Deus coloca alguém perto de mim para me aconselhar, orientar. O melhor de tudo, meus queridos, é que às vezes nós nos surpreendemos, porque às vezes Deus coloca pessoas inusitadas que você não espera, e aí às vezes nós resistimos. Então Naamã, ele não quis ouvir a criada falou para a mulher dele falou para ele, mas ele mesmo ouviu: minha filha, fala para mim, fala que eu quero ouvir e aprender. Homem orgulhoso, ele tinha sua posição. Vamos ver a segunda lição. Então nós precisamos buscar ajuda. Se você já sabe qual é o seu problema, precisamos buscar ajuda. A primeira lição nós aprendemos. Vamos assumir qual que é o nosso problema, qual que é a nossa dificuldade. Deixa Deus te ajudar. Mas Deus, Ele vai usar alguém para te ajudar. Quem será esse alguém?
Então nós precisamos buscar essa ajuda. Deus irá usar pessoas, e essas pessoas, de repente, serão as pessoas mais simples, humildes, em que você nunca estava esperando, que você nunca poderia esperar. Muitas vezes não damos créditos em coisas simples. Deus escolhe usar os simples, os improváveis, as coisas loucas para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Isso está em 1 Coríntios 1:27. Olha, seu patrão, será que ele ouviria o seu conselho? Se você desse um toque nele, olha, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua história, será que ele ia te ouvir? Eu posso mudar a pergunta. Você, estando por acaso com algum problema, ouviria um membro da sua célula? Porque de repente as feridas suas podem aparecer lá na célula. Alguém viu a sua ferida, estava escondidinha com as roupas, mas alguém percebeu que você está com lepra, que tem alguma coisa errada. Irmãos, todos nós erramos, não preocupe, todos nós erramos, todos nós temos falhas, não adianta esconder, você tem que resolver, você tem que buscar ajuda. Qual é o seu problema? Qual é o seu trauma? Qual é a sua aflição? Você então poderia ouvir então aquele membro da sua célula falando: olha, precisa mudar, irmão. Será que você teria ouvidos para isso? Isso, né? Alguém lá da sua célula, o menor da célula, falar: irmão, você precisa mudar. Será que a gente não fecharia a cara para ele, né? Rapaz, tem que mudar. Sou bênção. Talvez poderíamos endurecer o coração. Olha, eu tenho uma terceira lição: deixar o orgulho. Deixar o orgulho seria aquela reputação que nós temos. Ela muitas vezes impede a nossa cura, a nossa libertação. Nós estamos tendo a chance de ser curados e libertos por Deus, porque quem liberta, quem nos cura é Deus, mas Ele vai usar os nossos queridos que estão do nosso lado, talvez algum familiar, talvez um colega de trabalho, talvez um membro da sua célula, ou talvez você será usado por Deus para falar na vida de alguém. E olha, e talvez essa reputação, que é a sua posição social, o seu status, a sua profissão, o seu dinheiro, o seu salário, te impede então de receber algo de Deus: a cura, a libertação, a salvação. A lepra é o pecado, então vamos lembrar. E muitos desses pecados podem estar encobertos dentro de você. De repente você está aqui há anos. Eu fiquei anos na igreja, guardando uma angústia só para mim, muitos anos, até que um dia eu fui abençoado porque alguém falou da minha vida, e aí eu pude ser liberto, curado. Mas é porque tive que deixar o orgulho e tive que deixar Deus falar. E muitas das vezes a nossa reputação não deixa e nos impede. Olha, mas em breve, se você continuar com essa lepra guardada em você, essa lepra, ela vai contaminar você mesmo, e ela vai se expor. Se ela estiver escondido aqui debaixo da axila, sei lá onde está, ela vai aparecer no rosto, e todo mundo vai ver a sua lepra. E aí você vai ser isolado. Aí sim, você vai ser isolado. Vai ser um tratamento de choque, porque a lepra contamina, o pecado também contamina, e ela vai alastrando. Então,
Qual é a consequência de quem fica guardando a lepra? Com seu orgulho, é o isolamento. O isolamento é a consequência. Meus queridos, e embora Naamã muito orgulhoso, o pior de tudo seria eles terem que ser isolados da sociedade. Seria o pior castigo para ele. Poxa, eu vou ter que ser isolado da sociedade? Meu Deus, eu não vou resistir a isso. Vou perder agora sim, vou perder a posição, o status, o dinheiro, vai perder tudo. Olha, esse poder e o dinheiro não poderiam ajudar Naamã. Mas agora a terceira lição é: não seja independente do que. Precisamos da mão de Deus na nossa vida. Nós precisamos da mão de Deus na nossa vida. E a última lição é que precisamos obedecer a palavra de Deus. Naamã esperava que Eliseu fosse até ele. Olha o que ele estava esperando. Ele nunca imaginou que ele teria que entrar no rio sujo, barrento, e mergulhar 7 vezes. Nunca esperou por isso. Ele esperava o seguinte: sabe o que ele esperava? Ele esperava que Naamã, ou que quando chegasse em Israel, o Eliseu fosse impor as mãos sobre ele e declarar a cura, a libertação, a purificação, e ele sairia imediatamente curado. E sabe o que ele ia fazer? Depois ele ia dar uma oferta milionária. Ele estava preparado, um caminhão de dinheiro, para dar uma oferta milionária, sem dó, um ótimo dízimo, e continuaria sendo aquela figura reconhecida por todos. Essa era a ideia de Naamã. Ele queria que Deus agisse dessa forma. Ele pensava que Deus fosse agir desse modelo, e ele foi preparado para isso. E Deus não tem que fazer a vontade do homem, a vontade que nós estamos esperando. A vontade de Deus era que Naamã se quebrantasse e reconhecesse que o Deus de Israel o curou, o libertou, e que ele tivesse a felicidade de servir a um Deus realmente que cura, que liberta, um Deus vivo. Então Naamã não queria entrar naquele rio, tudo por causa do orgulho. Ele não queria, até sugeriu outros rios. Agora piorou ainda, mergulhar 7 vezes nesse rio. Um negócio sem lógica para ele. Aos olhos de Naamã não tinha lógica. Ele tem que entrar no rio e mergulhar 7 vezes. Uma não bastava, não? Por que Deus quer que tem que ser 7? Por que 7? Mas Naamã decidiu não mais comentar. Ele decidiu agora: você vai saber, eu vou obedecer logo. Essas feridas estão espalhando, eu vou morrer, eu vou acabar com isso agora. Eu quero ser curado. Então Naamã resolveu então mergulhar, e ele foi curado. Gostaria de concluir então essa mensagem. Raul, gostaria que você me ajudasse para concluir essa mensagem de hoje. Eu gostaria agora de falar uma coisa. Você precisa, você e eu, todos nós precisamos assumir os nossos traumas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não podemos ficar minguados, escondidos, acuados, porque nós temos um Deus em Israel. Nós somos o Israel de Deus hoje. Nós temos esse Deus dentro de nós, no nosso coração. Hoje é dia de abandonar a lepra, o pecado. Hoje é dia de abandonar definitivamente. Mas não é aquela leprona que todo mundo vê, é aquela que está escondida. Sabe aquela lepra escondida, meu irmão? Só você sabe, ninguém mais. Ninguém. Sempre temos uma lepra escondida. Todo dia precisamos arrepender, queridos. Todo dia. Todo dia
eu acho uma bactéria na minha vida. E se eu não tomar cuidado, essa bactéria toma conta. Isso é o pecado. E quando estivermos nessa terra, vai nos perseguir. E nós teremos que vigiar, um ajudando o outro, não condenando, ajudando. Hoje eu quero te convocar a ajudar uns aos outros. Naamã foi ajudado por uma serva que ele nem deu valor, estava nem aí com essa menina. Ele não olhava para a cara dessa menina, mas essa menina amava o seu patrão. E ela fala: esse patrão vai ser curado. Essa menina era uma menina de Deus, era de Israel, era uma mulher de Deus. Ela sabia o que ela estava falando, meus queridos. Ela conhecia também um homem de Deus, um profeta Eliseu, que tinha autoridade no nome de Deus para falar a palavra de Deus. Por isso eu vou falar para você: Deus vai usar pessoas simples, homem ou mulher de Deus, para falar na sua vida de um jeito que você nunca imaginou, de um jeito que você nunca esperou. Alguém que você não dá valor, alguém que você não espera, alguém que você despreza. Creia e obedeça a palavra de Deus. O Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Amém. Porque essa lepra que está em mim, que está em você, escondida, impregnada, que ninguém sabe, mas que o Pai sabe, ela vai sair fora. Amém. Porque o Deus de Israel está aqui. Eu não posso fazer nada, o pastor não pode fazer nada, mas o Deus de Israel vai fazer um milagre em mim primeiro, em você. E no seu trabalho você vai ser usado, você também será usado, você será curado, limpo, purificado. Gostaria que você se colocasse de pé neste momento. O Raul colocará uma canção agora, que fala exatamente dessa história de Naamã. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento, porque o Senhor hoje vai abençoar a sua vida. Amém. O Senhor hoje vai fazer um grande milagre na sua vida, meu filho. Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Deus quer mudar a sua história. Gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse: Senhor, olha agora para o meu coração. Senhor, olha para o meu coração. Olha para a minha lepra, olha para o meu pecado. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ser liberto hoje. É aquele pecado que ninguém sabe, Senhor, ninguém vê, ninguém conhece, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o meu pecado. Ah, Senhor, eu preciso de Ti. E hoje eu não vou te chamar aqui na frente para pôr a mão sobre você e você ser liberto ou curado.